Oi! Chegamos para mais um episódio do Projeto Balaia, esse projeto que tem como missão levar a palavra de Deus para você, mulher negra, que foi ferida pelo pecado do racismo ou que nunca teve o hábito de ler a Bíblia Sagrada por acreditar que ela é um livro racista e que não fala do povo negro. E esse projeto tem o objetivo de mostrar os personagens negros na palavra e da relação especial entre Deus e o povo negro, com um corte aí para a mulher negra. Eu sou Laila, eu sou uma mulher negra nordestina e autista. E agora vamos para o episódio que estamos aqui da série Um Amor Que Não É de Carnaval, o episódio 4. E meninas, esse episódio é muito especial, porque ele tá com um cheirinho aí de coisas boas, de promessas boas do nosso Deus para as mulheres negras, tá? Eu já quero que você que acompanha o canal ou que está chegando agora, curta, se inscreva, compartilhe, para que a palavra do Senhor, que é a palavra que liberta, chegue em lares de mulheres negras, para que nós possamos aí alcançar o máximo dessas mulheres, para elas ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, para que esse projeto cresça cada vez mais. Abra a Bíblia no capítulo 3 ainda de Cantares e vamos ler do versículo 6 ao 11. Para você que não conhece a série O Amor de Carnaval, ela é uma série que nós estamos falando da relação entre o corpo da mulher negra, esse corpo que foi historicamente vendido, né, e hipersexualizado, e a palavra de Deus, né? Qual a relação entre a mulher negra e Deus? E se você não sabe, na Bíblia existe um livro escrito para uma mulher negra, que foi a Sulamita, que é o livro de Cantares, e é ele que estamos utilizando como base dessa série Um Amor Que Não É de Carnaval. Só para recapitular quem não está aqui. Já estamos no episódio 4 e hoje vamos falar sobre o casamento. O casamento que muitas meninas negras, né, assim como eu vou confessar nesse vídeo uma coisa íntima. Desde pequena eu nunca tive o sonho de casar. E é um pouco paranoico, porque eu nasci no lar cristã, certo? Em um lar evangélico, com uma mãe que cantava no vocal de senhoras da igreja, e eu cantava no coral de crianças. Então, em tese, ter uma família, né, seria algo que naturalmente sairia do meu coração, casar. Porque eu nasci em uma família e estava cercado de um ambiente familiar, que tinha papai, tinha mamãe, as minhas amigas tinham papai, tinha mamãe, mas desde pequenininha eu sempre relutei, né? Primeiro porque eu não prestava muita atenção na questão social, de vínculos, e tinha dificuldade de interagir. E segundo porque eu não via lógica, mas em boa parte, porque eu vou compartilhar com você, mulher negra, que já nasceu no lar cristão ou que já foi à igreja quando pequenininha, eu já observava uma coisa. Eu sempre fui muito observadora, né? Eu observava que as meninas, né, as moças jovens, quando eu era criança, né, que eram negras, quando chegava assim numa certa idade da adolescência, elas tendiam ou a sair da igreja para namorar rapazes fora, porque os rapazes da igreja nunca chegavam nelas, aparentemente, ou elas envelheciam, faziam tipo assim 40 anos e não casavam. Então, como não tinha esse casamento das meninas da minha cor de pele, então como é que eu ia sonhar em casar? Eu não via isso. Então, as meninas, por exemplo, lourinha, branquinha, um pouco mais clara, eu via namorando, eu via saindo com um rapaz. E as meninas, sabe, as negras, eu percebia que elas não eram escolhidas. Então, como elas não eram escolhidas, eu não tinha esse referencial de ser a escolhida também. Então, esse romance não foi implantado em mim, né? E é muito interessante porque aleatoriamente os rapazes olhavam pra mim, né? Tinha interesse, mas eu não via futuro, porque tipo, não vou casar mesmo, não tinha essa vontade. E foi assim, né? Crescendo sem essa vontade de casar. Mas aí, mulher negra, que é interessante, né? Nesse relato que eu te conto, pessoal, sobre o casamento. Porque isso são dados históricos, né? É uma construção histórica.
e que está no nosso involuntário coletivo. Quando você olha, por exemplo, para o casamento hoje e você faz uma pesquisa rápida no Google, você vê que as mulheres negras, elas são as que são menos escolhidas para casar. E isso tem um nome chamado solidão da mulher negra. Então, aquela perspectiva que eu tinha quando criança de observar o ambiente e aquela inocência infantil, né, ou juvenil de ter o sonho de casar, foi cercada de mim, foi puxada de mim, porque eu não via isso nos meus pares. E isso é reflexo do pecado do racismo. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele vem aqui em Cantares e fala sobre um momento muito especial para a Sulamita, que era uma mulher negra, né, que vivia à margem da sociedade, trabalhando, se esforçando, como é a realidade de muitas mulheres negras, é a minha realidade, é a sua realidade, quem assiste aqui também, eu creio. E ela foi escolhida, não foi por qualquer pessoa, ela foi escolhida pelo rei Salomão. Então, você imagina assim, o paradoxo, parece dorama, né? Uma simples plebeia, que faz parte de uma classe que é pouco escolhida, que está na laboura, que está colocando a mão na obra, que talvez Sulamita também não tivesse o sonho de casar, mas o rei olhou para ela e se apaixonou, tanto se apaixonou que escreveu um livro só para ela. E nesse sentido aqui, chega o dia especial, que é o dia do casamento, que aparentemente é o sonho de todas as mulheres. Deveria ser pelo menos o sonho de todas as mulheres, porque é bíblico, né? O casamento. E aqui eu vou narrar para vocês como alguém que ainda está aprendendo a ideia de casar. Então vai ser legal porque vocês não vão ver uma romântica incurável aqui, vocês vão ver uma pessoa que está aprendendo em Deus o que é o amor sobre o casamento. Então vamos lá, quando você vem em versículo 6, eu gosto muito desse versículo, do capítulo 3 de Cantares, que fala assim: começou a chover, ai que legal, vai ter um som de chuva no final, gente. Quem é esta que sobe do deserto? Vírgula. Vamos ficar aqui. Gente, quando eu li essa parte aqui, vocês sabem, deserto, mulher negra, toda aquela promessa que o Senhor fez para Agar, dela ser mãe de multidões. E teve uma parte que eu confesso para vocês na história de Agar, que se você não sabe, tem a série aqui no canal chamada Errói, o Deus que me vê, depois acompanha. Eu conto tudo sobre Agar. Quando acabou a série Agar, né, Errói, o Deus que me vê, eu confesso que eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, porque eu senti que o final de Agar não foi completo. E por quê? Porque lá ela estava no deserto, ela viu uma fonte e o Senhor disse que ouviu o choro do menino e que o Senhor estaria com o menino. Ele cresceu, casou com uma mulher do Egito, voltando aí para nossas raízes. E Agar, né? O que foi feito da mulher Agar? Ela foi a mãe de Ismael apenas, ela não encontrou uma nova pessoa. O que aconteceu com Agar? Ela se tornou o estereotipo da mulher negra que cuida dos outros, e é isso? Eu questionei a Deus, sabe? Porque eu queria muito contar, por exemplo, que no final da história de Agar, ela encontrou um cara legal, sabe, no deserto, e casou novamente, e Ismael também foi abençoado, e Agar enriqueceu, enfim, eu queria contar um final feliz para Agar. Mas na Bíblia não foi registrado qual foi o final dela, apenas que a promessa foi realizada, que ela se tornou mãe de multidões e que Ismael casou com uma mulher do nosso povo, do Egito, e fim. E eu fiquei assim, cara, como assim, Deus, fim pra Agar, game off? E aí quando você vê em Cantares, o Espírito Santo me mostrou a resposta para isso, né? Porque Agar ali, ela encerrou um ciclo de invisibilidade, um ciclo de identidade em Deus, de descobrir quem ela era em Deus, né? Que ela era alguém que foi vista por ele no deserto, que ela era alguém que o Senhor forneceu água, que forneceu provisão em um ambiente totalmente inepto e que o Senhor fez promessas a essa mulher. Então, a identidade dela e a identidade da mulher negra foi restaurada com a história de Agar. Só que em Cantares veio um cumprimento dessa promessa.
Porque quando Salomão fala, quem é esta que sobe do deserto? Ele está reconhecendo que essa mulher, ela não veio de grandes palácios, ela não veio de um ambiente frutífero, ela é alguém que veio do deserto, ela é alguém que passou por provas, ela é alguém que conhece Deus, que conhece a Deus, que conhece e tem intimidade com Ele. E Deus, quando vê nós, mulheres negras, Ele faz essa pergunta, quem é essa que vem do deserto? Né? Quem é essa mulher negra que todo dia levanta, que vai contar a estatística, vai limpar a casa da patroa, vai enfrentar metrô lotado, vai fazer unha, vai abrir um computador e tocar processos, vai aonde os clientes estão. Quem é essa? Que é inovadora, que apesar de toda a escravidão, de todo o estereotipo, de todo o racismo que é imposto em cima dela, ela continua subindo, ela continua resistindo, ela continua indo em frente. Quem é essa? Porque muito interessante a gente falar do pecado do racismo, né? Porque ele é um pecado, mas quando a gente olha para essa mulher negra, que apesar disso continua de pé, é algo que a gente tem que tirar um momento aqui para olhar para a nossa história. Porque veja só, muitas vezes a gente fica muito presa na represa, naquilo que falam sobre a gente. Mas o que Deus fala sobre a gente? Ele fala que a gente é aquela que sobe do deserto, que sai de situações que outras pessoas provavelmente ficariam loucas, surtariam. Mas nós não, nós temos essa resiliência histórica, essa resiliência na própria palavra de levantar. A gente tem a capacidade no nosso Deus, né, de levantarmos de situações que são improváveis. E aqui Salomão reconhece isso. Quem é essa mulher que sobe do deserto? Né? E Deus, mulher negra, Ele reconhece isso em você. Ele reconhece a sua força. Ele não acha que você é intocável, é uma coisinha tão simples, tão cristal. Não, Ele reconhece a sua força. E isso é incrível, porque eu também não gostaria de ser colocada em uma caixinha cheia de flu-flu e deixar a minha história toda para trás, tudo aquilo que eu passei com o Senhor. Amém? Aí vem aqui, versículo 6 ainda. Como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os póis dos mercadores. Aqui ela está toda arrumada, né? Toda cheirosa, pronta para o casamento, né? O dia da diva, maravilhosa. E aqui vem o versículo 7. Eis que a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. E aqui, mulher negra, tem algo muito interessante que eu percebi. O Senhor, Ele reconhece a sua força, Ele reconhece que você veio aí desse deserto, a sua beleza, né? Mas no versículo 7, Ele deixa claro que Salomão, ele colocou ela dentro de um carro, porque ele teria um carro, né? Todo armado, todo guardado, todo protegido por 60 valentes para proteger ela dos temores noturnos. Então aqui, ó, Deus reconhece a sua força, a sua história, mas Ele te protege dentro de um carro, dentro de uma guarda, de guardas, né? Para que ninguém toque em você. E isso é bem, como eu posso dizer? Como eu posso dizer, minha gente? Não posso dizer que é confuso, é complementar. Porque veja só, em um momento Deus reconhece a sua força, mas no momento seguinte Ele fala, eu sei que você é forte, que você subiu do deserto, mas eu vou te guardar aqui para que ninguém toque em você. Porque eu sou o teu Deus e eu te protejo aonde você está, aonde você for. Eu não vou deixar ninguém te tocar. Eu vou colocar anjos ao seu redor. Eu vou providenciar, eu vou deixar você segura dos temores noturnos, porque eu sou o teu protetor. Então Deus, Ele, apesar de reconhecer a nossa história, a nossa força, Ele se coloca nesse lugar de pai, não no lugar de companheiro de trabalho, não no lugar de um competidor, não no lugar
de um carrasco que te impõe para você ter que obedecer às ordens dele. Não, no lugar de proteção, de pai. E no lado romântico aqui, imagina só esse homem que vê essa história dessa mulher, mas apesar disso, ele ainda fala assim: eu vou te proteger, eu vou colocar um carro ao seu redor, eu não vou deixar nada faltar, eu vou estar aqui para você não precisar ser forte o tempo todo. É esse tipo de amor que Deus quer para você. Mas perceba só, mulher negra, que você só descobre esse amor romântico quando você sabe qual é a sua identidade em Deus, quem você é para Deus. Você sabe que você é filha e que Ele te guarda, apesar de saber que você é uma filha que é um pouco resistente, que é um pouco teimosa, que é um pouco do tipo que quer fazer tudo do seu jeito, que quer resolver as coisas para ontem. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe da sua resistência em depender dele. Mas mesmo assim ele fala: eu vou te guardar, eu vou te proteger e eu vou colocar no teu caminho uma pessoa que sabe da tua resistência, da tua força, mas que também sabe qual o papel de proteção dele. Veja, um dos comentários que eu mais vi, né, e que eu observei também ao longo da minha vida, com as minhas amigas, com as histórias que eu ouvi das mulheres que eu atendo, das mulheres negras que eu atendo, e a gente já vai encerrar o vídeo, é que elas falam muito do tipo: Laila, eu sou tipo muito trabalhadora, eu sou estudiosa, eu sou provedora, mas eu tenho uma dificuldade imensa em encontrar um cara que se admira com isso, mas que não se acomoda. Por exemplo, eu não sei se eu fiquei clara nesse sentido. No sentido de: eu não vou me acomodar, amor, porque você é guerreira. Deixa eu ser o homem, deixa eu ser o provedor, deixa eu tomar a iniciativa de falar com ela, deixa eu tomar a iniciativa de pagar essa conta, de perguntar se ela está precisando de alguma coisa. Lá eu não tenho isso. Sempre eu tenho que ser aquela que divide, aquela que vai lá dar o primeiro passo. Isso é muito triste, porque veja, historicamente falando, a mulher do lar, né, que eu já falei isso em outro vídeo, que é aquela desenhada, né, aquela branquinha da pele rosada, ela teve gestos de gentilezas ao longo da sua vida, no sentido de o rapaz levar flores, do rapaz ir conversar com o pai da moça, de colocar tapetes assim para ela passar na rua. Ela sempre foi tratada como vulnerável, né? Como a donzela, como aquela que é protegida pelo masculino. Mas quando você olha historicamente para a mulher negra, né? Que aqui Sulamita quebrou essa maldição. Tem até um poema que eu me esqueci o nome da autora, é dos Estados Unidos. Eu vou te falar o que ela falou nesse poema. Ela perguntou assim: e eu não sou mulher? No contexto que ela falou essa frase, esse poema, ela dizia que normalmente os homens, eles abriam a porta das carruagens para que as mulheres entrassem, que normalmente os homens, eles carregavam as coisas pesadas, as malas, as coisas pesadas, né, para que a mulher não carregasse. Mas ela, como uma mulher negra nos Estados Unidos, ela carregava as coisas pesadas, ela que abria a porta para que o seu senhor, para que a senhora passasse. Ela era uma escrava. E ela, no momento, chegou e observou: nossa, então a mulher é tratada assim, com gentileza. E eu não sou mulher? Pegou? Porque ela viu o contraste entre o tratamento da mulher branca, que era vista como uma coisa dócil, algo que tem que ser protegido, algo singelo, algo ingênuo. E quando olhavam para ela, tipo, pega aqui essa carga, se vira aí. E ela se perguntou: e eu não sou mulher? E aqui Sulamita, né, e voltando para a fala das meninas, é basicamente essa pergunta que muitas mulheres negras têm dentro de si. E eu não sou mulher? Para ver a iniciativa partindo do outro, para ver o outro querendo me proteger, apesar de eu ser forte, apesar de eu ser resistente, apesar de eu ser foda, né? Foda, né? Porque somos muito foda. Porque passar pelo que a gente passou, né, mulher negra, e tá sorrindo, né?
Ai, vai, não é o fim do mundo, vamos conseguir. Essa é foda, de certa forma. E eu posso falar isso aqui no canal porque aqui não é um canal de religião. Essa é foda. Todo dia passar por lugares e alguém olhar pra você e achar que pode olhar do jeito que pode olhar, ou que vai querer colocar a mão em você, no seu cabelo, e no outro dia acordar, hoje é outro dia, eu vou fazer tudo que tenho que fazer, eu vou fazer meus processos, eu vou cuidar das crianças. Isso é ser foda, porque uma mulher branca, e eu digo isso sem medo de errar, uma amiga minha branca, um dia na minha pele, ela surtaria. Surtaria, porque são muitas camadas. E a gente já é acostumada desde criança a passar por essas camadas com um sorriso no rosto. Porque se a gente chora, se a gente reclama, a gente é o quê? Militante. A gente é raivosa. Então a gente aprendeu a meio que camuflar, né, essas situações. E aqui Deus foi tão bom, mulher negra que me ouve, com Sulamita, que ele deu a ela o prazer de colocar aqui no caminho dela alguém que viu que ela é foda, mas que colocou um carro de valentes ao redor dela, que protegeu ela. Porque assim, uma coisa não anula a outra. Existe toda uma resistência. Mas quando nós, mulheres negras, e aqui vai ficar um pouco... vou te dar um momento para refletir. Sulamita só conseguiu receber esse amor de valente que protege quando ela conheceu o seu valor em Deus, quando ela descobriu que poderia descansar. E talvez esse propósito do Projeto Balaia, né? Ensinar você, mulher negra, a descansar. Peraí, o propósito não é estar você casar, não vou prometer. Nem eu casei, oxe, não vou prometer nada pra ninguém, não. O propósito é ensinar você a descansar em Deus. Para quando o Senhor, Ele te ensinar a descansar nele, no sentido de você poder descansar no meio da tempestade, porque você sabe que Ele está contigo, na tempestade do pecado, do racismo, na tempestade das dificuldades, nas tempestades do dia a dia, você é vista por Ele como H foi. Quando você aprender isso, que você tem o seu valor em Deus, automaticamente o Senhor, Ele vai te apresentar pretendentes que estão alinhados com isso, né? Que você pode descansar, que você pode chegar para a pessoa e falar, olha, tá foda aqui, eu acho que eu não vou conseguir sozinha, eu preciso... Ou talvez você nem precisa falar, a pessoa vai chegar e perguntar, nega, o que aconteceu aí? O negócio tá ruim, hein? Se você precisa de alguma coisa, e você falar, olha, eu tô precisando sim, por favor, sorry, me ajuda, sem se sentir culpada por abrir a boca e falar, olha, eu tô precisando, porque você também é mulher, né? Eu vou caçar o nome dessa escritora que falou isso. Em Deus, mulher negra, você é mulher para descansar. E por que não para pensar em casamento? É claro que eu não vou falar para você que o Senhor vai te casar amanhã, né? Eu nem sei se eu vou casar também, mas por que não? Se o Senhor está cuidando de você, está te ensinando a descansar nele, por que não? Sabe? Essa estatística de solidão da mulher negra, e aqui é uma coisa que eu estava conversando ontem com uma amiga sobre violência contra mulheres, né? E até eu falei para ela, ó, quando a mulher negra isso é muito mais gritante. Hoje existe um medo real de casar, porque quando nós olhamos para o número de feminicídio no Brasil, você fica pensando, nossa, será que vale realmente a pena eu me unir com alguém que um dia pode tirar a minha vida ou me bater na frente dos meus filhos? Então existe toda uma paranoia maligna mesmo da mulher pensar, é melhor eu ter o meu apartamento, a minha economia, as minhas coisas, do que estar com alguém que pode tirar a minha vida. E é legítimo esse medo, eu não estou anulando. O que eu estou falando aqui, mulher negra, aqui no Projeto Balaia, o Senhor está te ensinando que nele, na palavra dele, Ele não vai deixar isso acontecer com você. Ele vai te mostrar os sinais. Ele vai te dar discernimento. Você vai orar e o Senhor vai te mostrar a resposta. E Ele vai fazer você, né, ter esse cortejo nupcial que Sulamita teve. Porque é uma promessa.
que ele fez para nós mulheres negras no livro de Cantares, o casamento. E é isso. Você se agarra nessa promessa, você descansa no Senhor e você sabe que Ele reconhece que você é aquela que subiu do deserto, mas que Ele te protege. E olha só, lê depois o versículo 11 do capítulo 3, que tem uma coisa muito interessante aqui, que Salomão, ele foi coroado no dia que ele casou com Sulamita, com a coroa que Betseba, mãe dele, deu para ele. Então foi um cumprimento aqui. Aquela mulher que é lutadora juntou-se com o homem protetor e no dia que eles se juntaram, ele foi coroado. Porque o Senhor, eu estava aprendendo isso na terapia, quando o casal é no Senhor, os dois são abençoados, os dois caminham no caminho do propósito que o Senhor fez. Então aqui não foi só a Sulamita que foi beneficiada com um homem, um boy, né? Um boy, um cara protetor. Ele também foi coroado, porque uma mulher sábia, já diz lá em Provérbios, ela edifica a sua casa. E Sulamita certamente não é uma mulher qualquer. Ela é uma mulher que estava na vinha, é uma mulher que passou pelo racismo, uma mulher que enfrentou tantas coisas. O que ela tinha para acrescentar aqui na vida de Salomão? É o que nós vamos ver nos próximos episódios de um amor que não é de carnaval. E esse é o vídeo de hoje. Eu oro para que o Senhor, Ele te dê as respostas certas, mulher negra. Que você descubra que em Ele, com Ele, você nunca está sozinha. A palavra de Deus fala que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém? E nunca se esqueça que Jesus te ama muito. Um beijo no seu coração. Tchau.